Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da Igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da Igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da Igreja sofria influência da política francesa. Muitos na Igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Neste vídeo, vamos meditar sobre um trecho do diálogo de Catarina de Siena
com o próprio Deus. Trata-se de uma revelação particular, portanto, é de crença facultativa, acredita quem quiser, mas vocês perceberão a profundidade dessas linhas e como elas se encaixam perfeitamente às três fontes de nossa fé, ao magistério da Igreja, à tradição apostólica e às sagradas Escrituras. E Deus começa assim: do pecado original, que contraís através do pai e da mãe na concepção, restou-vos somente uma cicatriz. Ela é apagada, embora não completamente pelo batismo, ao qual o sangue de Cristo concedeu a virtude de infundir a vida da graça. Quando alguém é batizado, imediatamente cancela-se o pecado original e infunde-se a graça, a inclinação para o pecado, descrita antes como uma cicatriz, fica enfraquecida e submetida ao controle da pessoa. Assim, o homem dispõe-se a receber e aumentar a graça em si mesmo. O resultado, para mais ou para menos, depende do seu esforço em servir-me com amor e anseio. Embora possuindo a graça batismal, a pessoa pode encaminhar-se livremente para o bem ou para o mal. É ao atingir o uso da razão que praticará o bem ou o mal, conforme agradar ao livre arbítrio de sua vontade. Quando a alma humana é criada pelas mãos de Deus, ela é criada sem a graça santificante, graça essa perdida pelos primeiros pais, que não puderam mais transmitir esta graça por herança, porque a perderam assim que cometeram o pecado original. É exatamente por isso que Deus está dizendo nesta revelação particular que o pecado original é contraído na concepção. Não é a relação sexual que é pecaminosa, que acaba gerando uma nova vida. Não. A relação sexual abençoada por Deus no sacramento do matrimônio é sagrado, é algo bom, que ajuda na união do casal e também tem função procriativa, como está no Catecismo da Igreja Católica. Este pecado original é uma ausência da graça santificante que não vem com a alma humana. Graça esta, como já falei, perdida pelos primeiros pais por ocasião do pecado original. Uma vez que a pessoa é batizada, este pecado original é apagado e esta graça santificante é infundida nesta alma humana. Entretanto, é preciso que esta pessoa faça o caminho de volta para a casa do pai, em semelhança ao filho pródigo que deixou a casa do pai, gastou toda a sua herança, se arrependeu, percebeu a sua falha e retornou para casa. Este retorno é exatamente o retorno que nós batizados estamos fazendo rumo à casa do Pai, rumo à salvação, rumo a Jerusalém celeste. É preciso usar a fé que Deus nos concede gratuitamente e a razão, as duas asas do conhecimento humano, para, repito, livremente, voluntariamente, possuindo a graça batismal, possamos nos encaminhar para a casa do Senhor. É preciso, portanto, o livre-arbítrio, a nossa vontade, para declararmos o nosso sim a Jesus e aceitarmos o senhorio de Deus Filho em nossas vidas através das boas obras e da percepção constante e digna dos sacramentos. Deus continua. Aliás, tão grande é a liberdade humana, de tal modo ficou fortalecida pelo precioso sangue de Cristo, que demônio ou criatura alguma pode obrigar alguém a menor culpa contra o seu parecer.
Acabou-se a escravidão, o homem ficou livre. Agora ele pode dominar a sensualidade e chegar à meta para a qual foi criado. Ó homem infeliz, que prazerosamente te enlameias no lodo, como um animal, e não reconheces os imensos favores que te dei. Pobre criatura, mas não poderias receber, e no entanto vives cheia de misérias. Minha filha, procura compreender. Ao obter a graça, os homens são recriados no sangue do meu Filho unigênito. Como disse, a graça foi restituída aos homens, mas se não a aceitam, passarão do mal para o pior, desprezando meus benefícios. De pecado em pecado me ofendem. Além de não reconhecerem o auxílio da graça, até acham que cometo ofensas. Afirmam que não desejo sua santificação. Pois bem, quero esclarecer: semelhantes pessoas merecem um castigo mais severo. Agora que tiveram a redenção mediante o sangue de meu Filho, a punição será mais grave do que antes, quando ainda não fora cancelada a ferida causada pela culpa de Adão. Percebam o amor de Deus. Com o sacrifício de Jesus por nós, acabou-se a escravidão. O homem está livre, recebe o batismo, recebe a graça santificante e, através da fé, dom de Deus e da razão, pode livremente buscar a sua salvação através, obviamente, da ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, que envia a terceira pessoa da Santíssima Trindade, envia o Espírito Santo, que se torna alma da igreja e auxilia imensamente, exponencialmente os homens para caminharem rumo à vida eterna, graças ao sangue derramado na cruz, graças ao sangue redentor de Cristo. É razoável que produza mais frutos aquele que mais recebeu. É razoável que seja maior sua dívida diante daquele de quem recebeu. Muito já me devia a humanidade. Dera-lhe o ser, ao criar o homem, à minha imagem e semelhança. Então ele possuía a obrigação de dar-me glória. Recusou-se a fazê-lo. Glorificou a si mesmo, não aceitou a obediência por mim imposta, tornou-se meu inimigo. Então, com humilhação, destruí sua soberba, humilhei-me em Cristo, assumi vossa natureza, libertei-vos da escravidão do demônio, tornei-vos livres. Se prestares atenção, não somente vos fiz livres, de fato, o homem tornou-se Deus e Deus se fez homem, graças à união hipostática da natureza divina com a humana. Percebam o amor precioso de Deus por cada um de nós. Deus envia o seu próprio Filho. Deus Filho é gerado, não criado, das entranhas da Santíssima Trindade, se encarna no ventre da Virgem Maria, assumindo a humanidade. Esta união em Deus Filho, na pessoa divina de Jesus Cristo, entre a sua natureza divina e a natureza humana, nós chamamos de união hipostática. Jesus é 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. E através desta encarnação, do sacrifício de Jesus por cada um de nós, nos libertamos do demônio, ou melhor, fomos libertados por Deus das garras do demônio. Jesus venceu o pecado, a morte e o inferno. Jesus nos libertou da morte eterna. E Deus prossegue. O tesouro do sangue pelo qual a humanidade foi recriada ficou sendo uma dívida. Entendes, pois,
como depois da redenção, o homem tem maior obrigação para comigo. Devem-me glória e louvor, uma dívida de amor para comigo e o próximo, que é paga quando as pessoas seguem as pegadas de meu Filho unigênito, palavra encarnada, mediante a prática das virtudes interiores, das quais já falei. Como já mencionado, meus irmãos, precisamos dar o nosso sim convicto, assumir a fé em Jesus Cristo e caminhar praticando as boas obras e recebendo dignamente os sacramentos. Continuando, por causa desta obrigação de amar-me muito, em caso negativo, o pecado é maior. Prestem atenção nestas palavras, meus irmãos. Eis a razão porque minha justiça divina pune com pena maior, com a condenação eterna. O cristão infiel padecerá mais que o homem não batizado, embora sem destruí-lo, por justiça divina, o atormenta mais o fogo. Como? Pelo tormento e aflição do remorso. Sem destruí-lo, porque os condenados ao inferno não são aniquilados por nenhum de seus padecimentos. Digo-te que eles bem que pedem sua destruição. Vejam estas palavras. Repetindo, digo-te que eles bem que pedem sua destruição, mas não a alcançam, pois jamais serão reduzidos ao nada. Devido à culpa, perderam o ser da graça, não o ser da natureza. Desse modo, após a redenção, a culpa é punida com mais rigor do que antes. Os redimidos receberam mais. No entanto, parece que não se preocupam com isso, não temem os próprios pecados. Tornaram-se inimigos meus, embora resgatados pelo sangue do meu Filho. Que Deus nos ajude a vigiarmos cada vez mais. Aqueles que são eleitos a caminharem de mãos dadas com Jesus possuem, obviamente por uma questão lógica e racional, muito mais responsabilidade e, obviamente, são mais cobrados. No entanto, devemos sim ter a esperança que na vida eterna não haverá mais lágrimas nem dor. Obrigado, Senhor Jesus. Deus prossegue. Há um remédio capaz de aplacar minha ira. São os meus servidores, quando se esforçam por coagir-me ao perdão com suas lágrimas, por reter-me com os laços do amor. Com essa corrente, tu me amarraste. Foi o que Deus falou para Catarina de Sena. Dei tais servidores a ti, porque desejava ser misericordioso para com o mundo. É por tal motivo que infundo neles o ardor e o desejo de glorificar-me, bem como de salvar os homens. Quero ser coagido pelas suas lágrimas, diminuir a violência de minha justiça. Vejam a divina misericórdia nestas frases. Deus fala para Catarina de Sena: quero ser coagido pelas suas lágrimas, diminuir a violência de minha justiça. Tu e os meus servidores, portanto, aure lágrimas e suor na fonte da minha divina caridade. Lavai a face da minha esposa. É um clamor de Deus para cada um de nós. Sejamos testemunhas do ressuscitado. Não manchemos a esposa, que é a igreja. Nós somos membros desta esposa. Nós somos membros desta igreja. Testemunhemos Jesus Cristo em cada momento de nossas vidas. Prometo que por tal forma lhe será devolvida a beleza. Não é pela espada, pela guerra ou crueldade que ela irá reaver sua formosura, mas pela paz, pelas orações humildes e contínuas, pelo suor e lágrimas amorosamente derramados pelos meus servidores,
Meus irmãos, sejamos estes servidores pela paz, pelas orações humildes e contínuas, pelo suor e lágrimas amorosamente derramados. Repito aqui as palavras de Deus nesta belíssima revelação particular. Continuando, é assim que realizarei o teu desejo. Com grandes sofrimentos, tua paciência iluminará as trevas em que vivem os pecadores do mundo. Não tenhais medo se o mundo vos perseguir. Estarei convosco. Em nada vos faltará minha providência. Vejam aqui a comunhão dos santos. Catarina de Sena pode interceder pelos servidores de Deus, para que testemunhem cada vez mais o Evangelho em suas vidas. Todos nós, servos de Deus, eleitos para proclamar o Evangelho, os santos dos céus e os santos que peregrinam neste mundo, e também de forma especial as santas almas do purgatório, devem interceder para que os pecadores do mundo se livrem das trevas e abracem a fé em Cristo Jesus. Façamos a nossa parte. E por fim, a oração de Catarina intercedendo pelo mundo. Então aumentou o conhecimento daquela serva, imensamente alegre e confortada, colocou-se diante da majestade de Deus com muita esperança na misericórdia divina. Seu amor era inexprimível, pois via que o Senhor estava disposto a perdoar aos homens em sua bondade. Embora se comportassem eles como inimigos, Deus providenciara o instrumento e o modo pelo qual seus servidores iriam cativar sua benevolência e aplacar sua ira. Temos aí a forma de como aplacar a ira, a justiça de Deus. Prosseguindo, sentindo Deus a seu lado, aquela serva se alegrava, não temendo as perseguições do mundo. A chama do amor cresceu tanto que ela se sentia não realizada. Era com confiança, porém, que implorava pelo mundo. Embora já estivesse contido na segunda petição o pedido da felicidade e bem-estar dos cristãos e não cristãos, assim mesmo ela estendia sua prece em prol do mundo inteiro, conforme a inspiração do próprio Deus. Essa segunda petição está em outro trecho do diálogo de Catarina de Sena. Continuando, ela clamava: Deus eterno, misericórdia para com tuas criaturas. Tu és o bom pastor. Não demores em ter piedade do mundo. Parece que os homens não estão mais unidos a ti, verdade eterna, nem mesmo entre si, pois não se amam com uma caridade baseada em ti. Catarina de Sena, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam desta reflexão, deste trecho do diálogo entre Deus e Catarina de Sena? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.